Vamos resolver hoje um tema que cai muito nos concursos públicos, sempre uma questão ou duas, que fala de educação e sociedade. Então, na nossa Constituição fala principalmente dessa sociedade, né, dessa sociedade que se transforma todos os dias, e a educação faz parte dessa sociedade, né, pois a educação é um direito social. Tudo bem? Então vamos resolver questões aqui de várias bancas, né? Principalmente da banca CESP, né? Que trabalha muito com questões de duas opções, né? Certo ou errado. Então vamos lá para a nossa primeira questão aí. Acerca da relação da educação e sociedade, julgue o item a seguir. Então nós temos o autor aqui, o Gramsci. Ele diz: em uma perspectiva conservadora da relação educação e sociedade, fornece elementos que permitem conceber uma teoria dialética para a educação. Então, o Paulo Freire ele fala desse termo, né, dessa teoria dialética que o professor e os alunos devem ter, mas nesse caso aqui, para Gramsci, né, lá do século XVIII, ele fala de uma perspectiva conservadora, e realmente, né, essa sociedade era bem conservadora, então tinha que seguir princípios e normas estabelecidas. Então, não tinha um espaço para uma relação dialética, então tinha que seguir, cumprir o que o professor dava em sala de aula, tudo bem? Tinha que seguir as normas da instituição. Então, no caso aqui, essa alternativa ela está errada, a questão está errada, né? A CESP é certo ou errado. Mas só para vocês entenderem aí que está errada. Então vamos lá. Sobre a didática, está correto a frase. Então vamos lá. Sobre a didática, o que nós podemos falar? Quem fala muito de didática é Libânio, né? Então, sobre a didática, nós podemos falar que ela ocupa uma teoria geral do ensino. Tá? Então, uma teoria geral do ensino. Alternativa D. Tudo bem? Vamos lá para a questão 3. Um dos eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea apontada pela Unesco é incorporada como uma diretriz geral e orientada da proposta curricular. Então, é aprender a ser. Então, o que significa esse aprender a ser? Nós temos lá na Unesco, né, os 4 pilares, inclusive tem aí no Instagram, né, do nosso Instagram do Pedagogia Concurso, esses 4 pilares aí da Unesco. Então, está falando aqui sobre o aprender a ser. Então, o que seria esse aprender a ser? Seria preparar o indivíduo para elaborar pensamentos autônomos e críticos e dessa forma formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, né, as diferentes circunstâncias da vida. Então ele teria a palavra principal aqui, né, seria o que? Autonomia. Então aprender a ser. Então a palavra-chave aí é autonomia. Ok, vamos para 4. Acerca da relação educação e sociedade, nós temos aqui a visão sociológica de Durkheim, que fundamenta em pressupostos progressistas que veem na educação um fator de desenvolvimento e de superação de estruturas societárias arcaicas. Então, ele está comentando aqui, né, esse fator. Então, se ele é, no caso aqui, um progressista, né, então um fator de desenvolvimento está sempre atribulado aí às teorias, às tendências pedagógicas, mas não de uma superação dessas estruturas societárias arcaicas. Não é questão de daqui a palavra-chave arcaicas, né, que tem um sentido aí negativo. Então, essa alternativa, essa questão, ela está errada,
Depois está falando aqui dessa sociedade arcaica, tá? Então tem que prestar atenção aí com a questão das palavras negativas e positivas. Então, aqui no caso, essa superação de estrutura está dando um sentido de supremacia. Então, toma cuidado muito aí com as palavras que o examinador coloca aí, tudo bem? Vamos lá para a questão 5 aí. Tanto as instituições quanto os indivíduos são imperfeitos, segundo os valores básicos da democracia. Nesse sentido, para Bourdieu, a educação seria a responsável pela correção dessas imperfeições. Então, os indivíduos e as instituições são imperfeitas? São, né? Pelos valores básicos da democracia. Até aqui, tudo bem. Só que ele diz que o autor, ele fala que a educação seria responsável pela correção dessas imperfeições. Não só a educação não é a salvação, né? Mas está tanto escrito na LDB que depende do que? Da família e do Estado. Então não é só a educação que vai corrigir essas imperfeições, tá? Então, no caso aqui, o 5, ela está errada. Vamos para o 6º. De acordo com a perspectiva da relação entre educação e sociedade na prática escolar, vamos julgar esses itens. Então, para Parsons, as personalidades individuais na sala de aula devem ser preparadas tecnicamente para o desempenho de papéis adultos, né? Então, no caso aqui, na visão desse autor, né, essas personalidades individuais na sala de aula devem ser preparadas tecnicamente para o desenvolvimento de papéis adultos. Sim, nós temos lá na sala de aula crianças, adolescentes, então nós temos que preparar, sim, para ter um desempenho no futuro, né? Então o professor ele deve plantar aí essa ideia, essa semente, tá bom? Então é importante aí que o professor tenha esse papel, né, de falar sobre os papéis futuros, né? Então, das futuras profissões, tanto que a LDB, né, ela fala sobre o mundo do trabalho em um dos seus primeiros artigos, tá bom? Vamos lá. A questão 7, vamos para a questão 7. De acordo com a perspectiva, né, da relação entre educação e sociedade na prática escolar, então tem outro autor, o Adorno, ele diz que a extensão da escola básica às classes trabalhadoras não significou a concessão a elas do direito de integração plena na sociedade, mas apenas uma falsa conscientização. Então, vamos lá, vamos ler a pergunta aí novamente. Então, conforme o autor, ele diz que a extensão da escola básica às classes trabalhadoras não significou a concessão a elas do direito de integração plena da sociedade. Então, está falando aqui que a escola básica, né, não foi tudo para os trabalhadores. Mas ele diz o quê? Mas apenas uma falsa conscientização. Então existiu essa falsa conscientização que a educação vai resolver todos os problemas da sociedade, né? Não resolver tudo, né? Mas boa parte aí, ok? Então aí o 7, né? O 7 está correto, apesar de ter intenções negativas na alternativa, um sentido negativo, mas no caso aqui temos o quê? Duas palavras negativas, né? Então aquela teoria da matemática lá, o menos com menos é mais, né? Então o 7 aí está certo, ok? Vamos lá para a questão 8. Então, de acordo com o pensamento de Althusser, a educação é uma preparação para a vida
que ocorre por meio da transmissão de valores das gerações mais velhas para aquelas despreparadas para a vida social, né? Então, esse autor está falando que a educação é uma preparação para a vida. Até aí, né, tudo bem. Que ocorre por meio da transmissão de valores das gerações mais velhas para aquelas despreparadas para a vida social. Então, essa alternativa, ela ficou errada por quê? Essa questão, ela ficou errada por quê? Por causa daquelas despreparadas. Então, sempre o conhecimento foi transmitido de geração a geração, né? Sempre foi passado aí, mas nós, professores ou essas pessoas que preparavam, não iam preparar pessoas despreparadas, então iam preparar pessoas lá da sua base, lá do início, tá? Contando aí histórias. Então, no caso aqui, né, o 8, ela está errada por causa do despreparadas, tá bom? Vamos lá, questão 9. De acordo com a perspectiva da relação entre educação e sociedade, né? Agora vamos falar aqui do Max Weber. Então, a racionalidade burocrática permite aos sujeitos escolarizados não somente o entendimento dos mecanismos e funcionamento do sistema escolar, mas também o desvelamento de sua ideologia, tá? Então, vou estar repetindo aqui de novo a pergunta. É importante você que está estudando para concurso, não resolva logo na primeira leitura. Leia uma, leia duas, leia três vezes a pergunta que está sendo solicitada no concurso. Então vamos lá. Conforme Max Weber, a racionalidade burocrática permite aos sujeitos escolarizados não somente o entendimento de mecanismos de funcionamento do sistema solar, mas também sobre o desvelamento, né, esse desvelamento de sua ideologia. Então, nesse caso aqui, ela está correta, tá bom? Então, aqui no caso Max Weber, ele fala do quê? Ele fala que permite, né, aos sujeitos escolarizados não somente o entendimento dos mecanismos de funcionamento do sistema escolar, mas também o desvelamento de sua ideologia. Então, ele fala que quem é escolarizado, quem tem o estudo, né, ele sabe o funcionamento desses mecanismos, né, e também sobre as ideologias. Então, o 9 aí está correto, tá bom? Então, professor aqui, Cristiano, Pedagogia Concursos, sempre resolvendo questões com vocês. A prática leva à perfeição. Então, é importante estar fazendo exercícios, né, através das nossas apostilas, através dessas apostilas que vêm questões de concurso. Temos aí o BNCC, LDB, volume 2, entre outros, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, tem o meu WhatsApp aqui abaixo e você pode estar falando comigo. E aproveite que esse ano, esse final de ano, abre muitos concursos aí para novembro e dezembro. Então vamos continuar aí os estudos, tá bom? Então, um abraço, até mais.